Agora vamos falar de saúde, saúde para a mulher então? O DIU, né, que eu falei há pouco. E aí, há alguns dias, tem uma imagem que correu o mundo. Ela foi compartilhada milhares de vezes pelas redes sociais. A gente separou. Que imagem é essa, hein? É essa imagem aí, ó. Um bebê que nasceu com o DIU no cabelo. Estranho, não é? Bom, na verdade, muita gente, muitas mulheres começaram até a questionar a eficácia de todo esse método contraceptivo. Para isso, então, a gente trouxe esse assunto para esclarecer, afinal de contas, DIU, o quanto evoluiu, o quanto é importante estar por dentro na hora de procurar, né, esse método. Está aqui com a gente, então, a doutora Natasha, para conversar mais e esclarecer. Primeiramente, muito boa tarde, né, doutora? Boa tarde, é um prazer estar aqui de volta. Um prazer também. Bom, o DIU não é novo, não. Ele foi criado ali em 1929, mais ou menos, não é? Isso mesmo. E de lá para cá, muitos avanços? Muitos, principalmente no mecanismo de ação do DIU, né? As pessoas acreditavam, e ainda muita gente acredita que o DIU é abortivo, e tecnicamente falando a gente sabe que não é verdade, tanto que a imagem correu o mundo, né? Ele não vai produzir um aborto. Existem índices de falha em qualquer método e o DIU também apresenta um índice de falha. Nesse caso, menos que 1%. Então, é um método extremamente seguro. Bom, primeira pergunta, causa desconforto? Muitas mulheres acabam fazendo essa pergunta também? Nenhum. O DIU, eu trouxe uns modelinhos aqui, depois aos pouquinhos se puder mostrar. O DIU é um aparelho bem pequenininho, não sei se vocês conseguem mostrar. Ele é tão delicado, a gente vai tentar mostrar na imagem, olha aí, ó. Então, ele é bem pequeno e aqui é bem um modelo de como ele fica na cavidade dentro do útero, tá? Existem modelos, o DIU evoluiu. O DIU já se fez DIU de ouro, DIU de cobre, DIU de prata e hoje a gente tem 5 modelos de DIU. Então, nós temos DIU que dura 3 anos, que dura 5 anos, DIUs para adolescentes, para tamanhos de úteros pequenininhos. Adolescente pode usar, doutora? Qualquer pessoa que já tenha iniciado a vida sexual pode usar o DIU. E ele fica totalmente aderido dentro do útero, sem causar nenhum tipo de desconforto. Nem para a paciente que está usando e nem para o parceiro, na hora da relação sexual, sentir nenhum desconforto com o uso do DIU. Quando ele deve ser procurado? Por exemplo, existem mulheres que dizem, ó, eu não consigo tomar uma pílula anticoncepcional, aí nesse caso o DIU é uma ferramenta, é um método bem indicado? Ele tem que ser lembrado como um bom método contraceptivo. Hoje a gente fala muito de métodos hormonais, né? O DIU é um método não hormonal. Então, sempre que a minha principal necessidade é contracepção, ele pode e deve ser lembrado. Ele não traz nenhum benefício além de contracepção. E hoje a gente está muito acostumada assim, eu quero um contraceptivo, mas que melhore a TPM, que melhore o desejo sexual, que diminua o fluxo da menstruação. O DIU não. Ele é um método simplesmente contraceptivo. Ele causa alguma situação, às vezes dias depois, algo que possa, às vezes uma dor de cabeça nas mulheres ou não? Pelo uso do DIU, nada. Tá. Ele fica inerte e o que é? A pergunta é porque assim, muitas usuárias, elas acabam vindo de um método contraceptivo e migrando para o DIU. Quando a gente migra para o DIU, existe uma comparação. Então, eu falo assim, antes eu menstruava um pouco, agora eu menstruo muito. Antes eu não tinha dor de cabeça, agora eu tenho. Nada disso é provocado pelo DIU. O fato é que alguns métodos vão tratar. O DIU não trata. Então, ele é só um contraceptivo, que pode durar 3 anos, 5 anos ou 10 anos, dependendo do modelo que a gente escolher. A doutora falou há pouco dos materiais, né? Cobre, isso também influencia nessa questão do tempo? É isso que... Influencia na questão de sangramento. Certo. O tempo vai depender da dose do material utilizado. Então, antigamente a gente começou com ouro, depois passou para o DIU de cobre e hoje a gente tem 2 modelos, de cobre e de cobre com prata. Essa última associação vem para diminuir o fluxo sanguíneo, para tentar provocar um benefício maior do que só a contracepção. Existem casos de endometriose, ovário policístico, também não tem contraindicação? Ele até ajuda? Não. Não? Não. A questão é simplesmente essa. Ele não vai ajudar em absolutamente nada. Se eu tenho uma paciente com mioma, com endometriose, com ovário policístico, que eu precise de tratamento, não vai ser o DIU. Perfeito. O DIU ele pode vir numa situação em que eu não quero engravidar e quero usar outros métodos de tratamento, por exemplo, no ovário policístico, a gente sabe que o anticoncepcional não é tratamento. O anticoncepcional ele dá uma maquiada nos sintomas, mas para tratar eu preciso entrar com atividade física, com alimentação, com uma mudança de hábitos. E o DIU permite que eu faça isso sem engravidar, só.
Tem um ponto importante. A doutora falou há pouco de adolescentes. Ele é, e como a doutora falou agora, evitar a gravidez, ponto. Doenças sexualmente transmissíveis aí é camisinha, não tem jeito. É preservativo sempre. E uma vez se falava também, é bom a gente elucidar, que o DIU aumentaria o risco de doença sexualmente transmissível. Não é uma verdade, é um mito. O que acontece é que ele não protege. A única proteção de doenças sexualmente transmissíveis ainda é o preservativo. Certo. E o custo do DIU? Às vezes as mulheres falam, eu vou calcular, mas então é um pouco mais. Mas é um cálculo um pouquinho diferente, né? Porque, por exemplo, pílula é todo mês. Todo mês. O DIU é um método barato, tá? Quando comparado aos outros, ele é um método, se a gente comparar mesmo em consultórios particulares, a gente está falando de uma anticoncepção de longo prazo. Então, se eu for dividir o valor por 3, 5 ou 10 anos, sai muito barato. E no SUS, a gente tem gratuitamente o DIU de 10 anos. Então, também é uma opção super acessível. Então, o caminho é procurar o seu especialista e conversar. E conversar o que a gente espera do método. Certo. Quando eu espero que o método contraceptivo vai me trazer algum benefício, não é o DIU que eu vou utilizar. Agora, quando eu estou super bem, eu menstruo regularmente, eu não tenho TPM, eu não tenho cólica, meu sangramento é moderado, o DIU é uma excelente opção. E desmistificando tudo, ele não vai nascer com o DIU cravado na cabeça. Se acontecer uma gravidez, que existe a possibilidade, como qualquer outro método, Sim. ele vai ser rechaçado, como aconteceu com outro bebê. Ele não perfurou, ele não causou nenhuma malformação no bebê. Perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Eu que Natasha. agradeço. Ótima semana e até uma próxima oportunidade, né? Com certeza. Estou à Obrigada. disposição.